Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Então, vamos lá para a nossa série de hoje, Resolução de Conflitos. Nós já temos vários temas abordados aqui e o nosso tema de hoje é exatamente tornando-me uma pacificadora. E o nosso versículo-chave é: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nas bem-aventuranças, queridas, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, já nos diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamadas filhas de Deus. Você é uma mulher pacificadora? Quando a gente fala em pacificação e quando a gente observa esse versículo-chave aqui de Efésios, né, capítulo 4, versículo 3, ele começa dizendo: olha, vocês precisam fazer um esforço. Você que é mulher sabe o que é um esforço, né? E você sabe o que significa ser diligente? Diligente e pacificadora são sinônimos, né? O versículo que nós lemos, o texto-chave, nos diz que nós devemos nos esforçar diligentemente. Ou seja, o que é que significa essa palavra aqui no seu original, na língua grega, né? O que significa para nós sermos diligentes? Spidomai é a palavra grega aqui para diligente. E essa ideia de diligência, porque talvez você diga: Cíntia, eu sou uma mulher diligente. O que é que o texto quer dizer? Ou como que você vai saber se você é diligente ou não, segundo esse texto aqui que nós estamos lendo? A ideia de diligência, o que Deus deseja que eu e você seja, né? É que nós sejamos velozes, que nós sejamos rápidas, que nós tenhamos uma certa afobação para procurar fazer o nosso melhor, fazer um esforço zeloso, fazer aquilo que de fato glorifica a Deus. Afinal de contas, em outras palavras, ser diligente nada mais é do que exercer toda a energia necessária para ter uma verdadeira conduta cristã. Presta atenção. Quantas mulheres há quantos anos vivendo dizendo que conhecem ao seu Deus, mas a sua conduta é extremamente contrário àquilo que você diz que crê. É exatamente o oposto, ou seja, uma mulher que vive assim não é uma mulher diligente, não é uma mulher pacificadora. Então veja que alegria nós temos a oportunidade hoje de poder perceber que esse assunto é de extrema importância. O nosso Deus deseja que eu e você nos tornemos uma mulher pacificadora, uma mulher diligente. E aí, para você que ainda não sabia o que é diligente, vou repetir: é uma mulher que seja rápida, que tenha velocidade, que tenha uma certa afobação para fazer o melhor para o nosso Deus. Agora fala sério, é assim que você vive os seus dias? Ou você tem aquele passo lento, você é rápida para tudo nessa vida, menos no que diz respeito às coisas do nosso Deus? Então, o que é que está faltando para você? Diligência.
Você já tem talvez até a teoria aqui, você já tem talvez o conhecimento, mas a sua conduta ainda não está adequada a uma cidadã dos céus. Paulo trabalhou, queridas, várias vezes, até ao ponto da exaustão. Paulo, o maior, considerado o maior missionário de todos os tempos, hein? Mas ele percebeu que não era ele, era Deus que estava fazendo o trabalho através da vida dele. 1 Coríntios capítulo 15, 10 nos diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. O próprio Paulo falando. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que maravilha de exemplo de humildade que o nosso querido irmão Paulo deixa para nós, né? Ele tinha consciência que ele tinha trabalhado muito mais do que os outros todos. Mas ele diz, não eu. Primeiro ele reconhece, eu trabalhei muito mais que vocês. Tenho certeza que você também é uma mulher que tem trabalhado muito mais nas coisas do Senhor do que várias outras. Mas não é você em si, é a graça de Deus na sua vida. E eu não tenho dúvida de que aqui, mulheres que estão me ouvindo agora, não têm tido um pingo de interesse de trabalhar na obra do Senhor. Ou seja, tem deixado de ser uma mulher diligente. E não é qualquer trabalho, não é de qualquer jeito, não é para fazer relaxadamente. Aliás, a palavra de Deus diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E como é que uma mulher vai poder se dispor? Mas Cíntia, você não sabe da minha vida. Eu sou casada, eu tenho filhos, eu trabalho fora, eu tenho algumas funções. Ótimo, bem-vinda ao meu mundo e ao mundo de várias outras mulheres. Normalmente, as mulheres que mais atuam, as mulheres cristãs que mais atuam nessa terra, são as que mais pensam no céu. Elas não vivem de forma nécia, elas não vivem correndo atrás dos seus próprios interesses. Elas buscam em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas. O próprio Deus é quem dá, é quem traz. Você não pode inverter a ordem, querida mulher, buscar os seus próprios interesses e, se sobrar tempo, buscar o reino de Deus. Mas como é que eu sei se eu estou buscando coisas básicas? Vida de oração, quanto tempo você ora? Você tem hora marcada para orar? Ah, não, eu oro no domingo. E quando o pastor fala lá, pede para eu orar, meu Deus, me dá até uma tremedeira. Significa que você não está tendo uma vida de oração diária com o Senhor. A caminhada bíblica com Deus você tem feito? Você tem alimentado a sua alma? Não tem como você ser diligente, não tem como você ser pacificadora, se você não buscar a fonte da paz, a fonte da diligência, que é o próprio Cristo. E isso a gente só vai ter através das Escrituras, querida mulher. Então vocês não esqueçam disso. Quando a gente fala de uma mulher, né, que é diligente, é uma mulher que se esforça a tal ponto, né, espidomai, é uma mulher que busca pacificação, é uma mulher que tem, se esforça. Não é de qualquer jeito assim, uma vez na vida eu faço um bolinho de fubá, levo na reunião que está. Não, isso é o mínimo, minha filha. O seu bolinho tem o seu valor e não deixa de fazer. Mas o que eu quero dizer é que tem tantas outras coisas, talvez maiores, todos os dias. As mulheres que são cidadãs do céu, as mulheres que têm vida com Deus, elas conseguem enxergar as necessidades que muitas vezes você tem sido despercebido, você não tem percebido aquilo que o Senhor de fato deseja que você tenha. Então veja, quando Paulo, pegando esse texto, né, diz que ele trabalha, ou seja, ele diz, eu trabalhei muito mais do que vós. A ordem, minhas queridas, é que também Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13 nos diz assim, olha, encontramos esse princípio. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus, o Espírito Santo, é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ah, Cíntia, agora aí você embolou minha cabeça. Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. É uma verdade absoluta? É. É uma verdade bíblica? É. Alguém perde a salvação? Não. Porque Deus não é homem para dar e depois tirar. E por que aqui em Filipenses nós recebemos essa ordem do Senhor dizendo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor?
Ah, minhas irmãs, tem muitas mulheres que só ficam na primeira parte. A salvação é quando você recebe essa graça irresistível do Senhor, esse toque regenerador, é quando você nasce de novo. Você consegue se lembrar desse maravilhoso dia, quando Deus te deu vida, e Deus nos dá vida, e Ele quer nos dar vida em abundância. Não é qualquer tipo de vida, com murmuração, sem diligência, você sendo uma mulher murmurenta, uma mulher que não é pacificadora. O Senhor te chama para que você desenvolva a salvação. A salvação não depende de mim, ela é 100% obra do Senhor. Até porque se dependesse 1% de mim, 99% do Senhor, eu tenho certeza que eu colocaria tudo a perder, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então esse ato regenerador, ou seja, a salvação, esse chamado eficaz, porque quando o Senhor chama, não tem ser humano que resista, é um chamado eficaz, e é por isso que a Tarde das Mulheres se alegra em poder passar teologia, conteúdo bíblico, conteúdo reformado, para que você não fique aí ouvindo bobagem de outras mulheres e criando minhoca na sua cabeça. Você precisa ser uma mulher que tem filtro, que tem conhecimento bíblico, para que você consiga desenvolver essa salvação. Tá, e o que é desenvolver a salvação? Resumindo, é uma vida de santificação. A santificação é algo que eu e você devemos buscar todos os dias. Já fomos salvos por Cristo Jesus? Então nós precisamos dar as marcas dessa salvação. Ah, eu sou salvo, então nunca vou perder a salvação, eu vivo de qualquer jeito. Uma pessoa dessa nunca foi salva. Está se iludindo. Uma mulher assim que age assim está se enganando. Você muitas vezes perde tempo com tantas picuinhas, com tantas coisas. Se você entendesse, presta atenção, a alegria da salvação, se você verdadeiramente já sentiu a alegria da salvação, o seu modo de vida tem que ser digno do Evangelho. Você não pode continuar vivendo desse mesmo jeito. E a sua fé, essa salvação, ela vem ligada. Quando ela diz assim, ó, desenvolvei a vossa salvação. Os princípios bíblicos é para que você tenha uma fé operosa, um amor abnegado e uma viva esperança. A sua fé é uma fé operosa? Ou ninguém vê nada de Cristo na sua vida? O seu amor não é apenas um amor, o maior de todos os dons. É um amor abnegado? Toda mulher que é diligente, toda mulher que deseja ser pacificadora. O nosso tema de hoje é tornando-me. Quem vai me tornar, assim, uma mulher pacificadora diligente? O Senhor, o nosso Pai. Ele tem interesse para que nós desenvolvamos a nossa salvação. E não de qualquer jeito, mas com temor diante do Senhor e tremor. Você precisa ser uma mulher que leva a sério as coisas do Senhor. Você não pode ficar brincando de ser crente. Você não pode viver de qualquer jeito, mas a nossa vida precisa ser de forma digna do Evangelho. Isso sim, expressa a nossa responsabilidade de participarmos ativamente nesse trabalho de santificação. A santificação é como se fosse uma escadaria. Conseguiu pensar aí? Com vários degraus. Quando você recebe a salvação em Cristo Jesus, essa alegria, Ele muda a sua vida, os seus interesses passam a ser outros, você passa a viver como uma cidadã do céu. E aquelas coisas que você costumava fazer por sua natureza pecaminosa, você vai vendo biblicamente que você não deve continuar a fazer assim. Então isso é um degrau de santificação. Por exemplo, falar de qualquer jeito. Olha, eu aprendo na Bíblia que não devo falar de qualquer jeito. Murmurar, não murmureis. Por tudo dai graças. Então você vai como se fosse subindo os degraus de santidade. Em que degrau você está? Pensa sozinha aí, de 0 a 10. Não importa quanto tempo você tenha de vida com Deus. A sua vida de santificação deve ser constante e crescente. É assim que você tem vivido? É bem verdade que eu não posso deixar de trazer uma palavra de graça para você. O que é graça, Cíntia? Graça é um favor imerecido. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, eu e você escorregamos, às vezes a gente está lá no 5º degrau, não é, da escada? Pensa aí. Oh, Jesus, que bênção! Deus tem mudado a minha vida, eu tenho procurado ser uma esposa melhor, uma mãe mais carinhosa, com um olhar atento, eu tenho procurado ser bela aos olhos de Deus, e aí eu vou caminhando os degraus. Eu era uma mulher muito preguiçosa, não me envolvia, nem fazia o básico, que é congregar. Tem um monte de mulher, cuidado! Você tem se acostumado com a pandemia e achado que culto online resolve.
Busque andar com o povo de Deus, não deixar de congregar como é costume de alguns. Tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, então você aproveite. E não queira ser só um visitante. Ai, ninguém me conhece, ninguém me cumprimenta. Não, envolva-se, seja firme. Participe da escola bíblica dominical, é uma excelente ferramenta que Deus nos dá para que nós possamos crescer em santidade de vida. Porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Talvez você continue nos mesmos erros porque você não está sendo instruído. Ai, Cíntia, mas aonde que eu vou para a escola? Ó, se você é daqui, da Grande Porto Alegre, eu quero convidar você para fazer parte da Escola Bíblica Dominical. Dê um pulo aqui na Rua da Figueira 383. Igreja Presbiteriana de Canoas. Vamos ter a grata satisfação de ter você todos os domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. A Escola Bíblica Dominical é pela manhã. Começa com o culto, a partir das 10 teremos as divisões de classe. Se você chegar lá, eu terei o grande privilégio e satisfação de ser, inclusive, talvez a sua professora de escola dominical na sala dos catecúmenos ou dos novos membros. Queridas, Deus nos dá a graça, levanta homens e mulheres para nos ensinar, para que nós não venhamos a morrer na ignorância. Existe a ignorância ignorada, ou seja, estou errado, mas eu nem sei que estou errada. Existe a ignorância conhecida. Talvez você estivesse na primeira parte ainda. Olha aí a Tarde das Mulheres trazendo conhecimento para você. Venha aprender conosco, venha crescer no conhecimento da palavra. E se você não tem interesse, ore ao Senhor. Você já perdeu tempo demais. Deus pode mudar a sua vida e fazer com que você seja uma nova mulher. Uma mulher que vai se tornar pacificadora, uma mulher que vai se tornar diligente. E, ai, Cíntia, e eu acho que eu já sou tão pacificadora e tão diligente que não cabe mais diligência em mim. Opa, não é essa a verdade. Essa é uma área que a gente nunca esgota. Está faltando humildade. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vejo que eu sou pequena, que eu sou falha, que eu nada sei, que eu preciso da graça de Deus na minha vida. Então eu queria convidar você, amada mulher, a que pudesse pensar em desenvolver essa mentalidade de ser uma pacificadora. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Você foi criada para ser uma pacificadora, para você seguir as coisas da paz e também da edificação de um para com os outros. A palavra paz aqui, que é também fruto do Espírito, é algo maravilhoso que Deus nos dá e que você pode desenvolver. Existem muitas mulheres no nosso meio, brigonas, rixosas, que ao invés de resolver os conflitos, elas criam conflitos ou elas são o próprio conflito. Eu espero que não seja o seu caso. Queira, deseje ser uma pacificadora. Senhor, muda a minha vida. Eu já dei um dos estudos, um dos temas nessa série, que fala sobre mulheres, pessoas, né? Não simplesmente mulheres, mas pessoas problemáticas. Eu estou falando mulheres, mas eu sei que temos aqui vários homens que nos acompanham, né? Um abracinho para cada um de vocês, porque o princípio vale para homem e para mulher, são princípios bíblicos, e eu tenho recebido vários recados de vários homens, então sinta-se abraçado também, viu? Você que é esposo, você que é filho, enfim, você que é homem, nós agradecemos a Deus por sua vida e também agradecemos pela sua audiência. Então, que tal você se tornar uma pessoa da paz? Chega de confusão, chega de conflito. Busque ao Senhor em primeiro lugar e você vai se tornar uma pacificadora. As pessoas vão começar a olhar para você, buscar conselhos através da sua pessoa e você vai poder ser um grande instrumento do Senhor na vida de muitas pessoas, né? Devemos sim, querida, seguir a paz com todas as pessoas, crentes e não crentes, viu? Muito cuidado nesse detalhe. Ah, não, eu quero seguir a paz só com os não crentes. Com os crentes, eles não entendem, são chatos. Opa, você está errado. Não, eu quero seguir a paz somente com os crentes. Com o povo do mundo, eu não tenho nada a ver. Opa, sua cosmovisão bíblica está completamente errada. Nós devemos, sim, segundo Romanos, capítulo 12, versículo 18, nos orienta a palavra de Deus dizendo assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu sei que, apesar de nem sempre nós sermos capazes de solucionar os conflitos, né?
com os não crentes e até mesmo com os crentes, com os cristãos, não há uma boa razão, por exemplo, por que dois crentes não possam estar em paz um com o outro. Oh, minhas queridas, como isso entristece. Com certeza o coração do nosso Deus, porque deixa o nosso também entristecido. Você conhece algum crente que não tem paz com outro crente? Isso é falta de paz, isso é falta de diligência. Eu sei que existem situações que fogem ao nosso controle, mas vejam, no que depender de você, você precisa querer ter paz com todas as pessoas. A nossa obediência a Deus, guarda essa frase, não depende da reação dos outros. Você deve se manter obediente a Deus, independente da reação das outras pessoas. Ou seja, vou explicar um pouquinho melhor. Se a pessoa com quem você está tendo algum certo conflito, quer seja dentro de casa, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na igreja, quer seja na vizinhança, enfim, onde, eu não sei qual é a sua situação, mas em qualquer uma dessas ou até outra que eu não citei. Se de repente a pessoa não está em paz com você, não tire uma conclusão precipitada de que é porque ela não está com paz com Deus que ela não consegue lhe perdoar, que vocês não conseguem viver bem. Porque normalmente a gente tem a impressão, né, de que a gente quer tirar, na verdade, né, o cisco lá do olho do outro, quando no nosso tem um argueiro completo, né, assim que a palavra de Deus nos diz. É bem possível que a razão pelo qual você e essa outra pessoa não estejam em paz um com o outro, seja porque algumas coisas ainda dependem de você. Talvez você não tenha feito tudo o que você deveria fazer. Por que está falando isso, Cíntia? Porque o texto que eu li há pouco aqui para você, que se encontra ali em Romanos 12, 18, diz: quando depender de vós. O que é que você tem feito para que as coisas de fato se resolvam? De repente ainda não resolveu porque você não fez tudo que dependia de você. Ah, Cíntia, mas você fala porque você não sabe a situação. Olha, minhas queridas, eu já passei por tanta situação. Vocês acham que é fácil a gente servir ao Senhor e não ter conflitos? Isso é algo fantasioso, não é real. Porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados sois quando injuriarem, disserem todo mal, vos perseguirem, quando a gente estiver fazendo a vontade do Senhor, inclusive falarem todo mal contra vós. E ele ainda nos orienta a dizer assim, ó, se considerem mais que felizes, bem-aventurados. Quanto mais a gente vai desejar fazer a vontade de Deus, mais o nosso arqui-inimigo vai sim levantar pessoas, muitas vezes, pertinho de nós, para perturbar, para trazer conflito, para tirar e roubar a paz. Quantas vezes a gente passa por situações, e você sabe o que eu estou dizendo, que foge totalmente do nosso controle. E o que fazer? Em alguns casos, nós não temos o que fazer. E eu espero, dentro em breve, tratar desse tema. Tratar desse tema aí. Qual tema, Cíntia? E quando não há resolução de conflitos, o que fazer? Aguarde. Logo, logo nós vamos aprender. Contudo, hoje eu queria que você pensasse em algumas razões pelas quais o seu ofensor pode ainda não estar em paz com você. Aqui são algumas questões práticas para você pensar, refletir, por que eu estou fazendo isso? Ou será que eu não deixei de fazer alguma coisa? Eu vou enfatizar. O texto bíblico nos diz assim, ó, no que depender de vós, não é no que depender do outro. Você precisa ter essa afobação para querer ter a paz, entende? Para eu me tornar uma pacificadora, eu preciso ter os pés rápidos, velozes, é como se fosse, a ideia do texto é essa, eu tenho afobação por fazer a vontade de Deus, uma afobação santa, digamos assim, não é aquela pessoa afobada, irresponsável ou desorganizada, não. É afobação no sentido de ser veloz. Você é uma mulher veloz? Você é uma mulher rápida? Ah, como nós perdemos tempo. Como o nosso Brasil seria outro se nós buscássemos nos tornar mulheres pacíficas e diligentes, como nos diz essa instrução bendita da palavra do Senhor. Rápida no seu trabalho secular, isso é bom. Rápida em tantas áreas, mas quando diz respeito às coisas do Senhor, você é lerda, é devagar, nunca enxerga nada. Peça ao Senhor, minha filha, que abra os seus olhos para você enxergar as necessidades. Às vezes elas são pequenas, às vezes elas são grandes, às vezes está do seu ladinho e você não consegue enxergar. Então eu queria que você pensasse em algumas razões, porque de repente pode ser que exista
longínqua possibilidade de que o seu ofensor pode não estar em paz com você porque você ainda não fez tudo o que deveria ter feito. Veja bem, será que eu provoquei, vou deixar algumas perguntas aqui para você, viu? Será que eu provoquei aquele com quem eu estou em conflito a pecar? Ou seja, será que a minha atitude levou ele a pecar? A contenda do seu opositor pode ser uma reação pecaminosa ao que você primeiro cometeu contra ele, embora ele não seja, ou ele não esteja, né, tão consciente disso. Ele não é absolvido, porque ele também tem culpa, digamos assim, no cartório, mas você é uma pessoa que precisa ir em busca da resolução desse conflito. Por isso que talvez você ainda não tenha ou não esteja em paz com essa pessoa, porque você ainda não fez tudo no que depender de vós. Não é do outro. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Ai, Cíntia, mas isso eu fiz e ele não quis me perdoar, não resolveu. Você fez a sua parte. Você está em paz diante do Senhor. Primeiro você ora, coloca a vida dessa pessoa. Senhor, essa pessoa tem me perseguido, essa pessoa está criando confusão. De repente, você provocou, ainda que sem querer, existe essa possibilidade, né? De repente a sua atitude foi uma provocação que fez com que ele viesse ou ela viesse a pecar. Então eu vou lançar aqui algumas perguntas para você pensar na sua vida e procurar fazer tudo o que depender de você, certo? Outra pergunta, será que eu tenho expandido o seu pecado por uma reação pecaminosa como resposta? Ou seja, é possível que ao invés de você reagir com o bem ao pecado da outra pessoa, você tenha reagido da mesma moeda. Não é assim que a gente muitas vezes faz, não é? Ah, Deus levou. Não pise no meu calo. Você só é crente enquanto ninguém pisa no seu calo? Vamos lembrar de algumas histórias do Senhor Jesus? Ah, é aqueles fariseus, hein? Nossa, só a graça de Deus. O que é que contribuiu para a falta de paz entre você e a outra pessoa? São perguntas que de repente você nunca parou para pensar. Às vezes só falta algumas coisas que você precisa fazer para acabar, dar fim. Conflito não fica multiplicando, conflito é para se resolver. Perdão é para se dar e ponto final. A gente precisa ir em busca do perdão e perdoar, aprender a perdoar. O cristão que não aprendeu a perdoar ainda não entendeu o perdão de Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas que tem situações muito difíceis, que elas são mais demoradas, que talvez você precise de um aconselhamento, né? Aconselhamento bíblico, cuidado com quem você está pegando aconselhamento, não vai para qualquer um fazer qualquer tipo de terapia, busque um aconselhamento cristão. Busque fazer aquilo que de fato a Bíblia prescreve, buscando mulheres maduras para que possam lhe ajudar. Outra pergunta que você pode fazer, será que eu prolonguei o problema por não lidar com ele rapidamente ou diligentemente? Conflitos entre crentes devem ser solucionados depressa. Tem um ditado muito popular que diz assim, ó, corta a cabeça antes que o mal cresça. Começou a aparecer, ó, sentiu o faro de pecado, encerra, não vai alimentando. Quer ver? Coisa que muitas vezes acontece, principalmente no nosso público feminino, raiz de amargura. Você não gosta de algumas atitudes, de algumas situações, não é? E aí você vai ficando com raivinha daquela pessoa no seu coração. Não continue assim. Percebeu já? O que é que a Bíblia diz? Convida a pessoa. Minha irmã, olha, você me falou isso, isso, isso. Eu entendi isso. O que é que você quis dizer? A Bíblia diz que a gente precisa aprender a viver assim, com transparência. Ah, Cíntia, eu sou até demais. Não, não é ser desaforada, não é buscar a pessoa, falar de qualquer jeito, mas é buscar em amor. Exortai-vos mutuamente. Uma igreja saudável vive assim. Uma mulher que quer resolver os conflitos procura viver assim. Não fica com raiz de amargura, com raivinha, desprezando. E normalmente nós somos iguaizinhos os nossos irmãos lá do passado, desde a criação, Adão e Eva. Aí começa a pecar mais, começa a se afastar. Quantas mulheres que se afastam? Você parou no tempo, você não se envolve mais, você não congrega mais, você não trabalha mais, você não desenvolve os dons e talentos que Deus lhe deu, porque muitas vezes você está com conflitos no seu coração e você procura disfarçar. Mas a gente não consegue.
porque nós somos membros de um só corpo. E quando a gente age assim, o corpo fica adoecido. E quando o corpo fica adoecido, a gente não produz. E a gente precisa viver como cidadãs do céu, como mulheres diligentes, e nós queremos nos tornar uma pacificadora. Então, minhas queridas, vejam quantas perguntas você pode colocar aí no seu coração, no seu registro, no seu diário. Enquanto eu estou falando aqui, o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, para que você consiga verdadeiramente buscar essa paz. Essa paz deve ser um alvo e deve ser algo não lento, não demorado, mas algo que os crentes, como seguidores de Cristo Jesus, devemos querer rapidamente, velozmente, esperar e fazer de tudo no que depender de mim para obter, não é? O termo seguir aqui é o mesmo que ir atrás, que perseguir, não é? Ou seja, você não deve desistir, você deve ter disciplina e buscar resolver os conflitos, tornando você uma mulher pacificadora, uma mulher diligente. A gente não pode continuar vivendo desse mesmo jeito. Seja assim, a paz de Cristo, o árbitro da sua vida, não é? É a paz de Cristo que de fato é o árbitro. Ele é o nosso juiz. Você deve sentir paz no seu coração todos os dias. E você deve fazer a oração: Senhor, será que eu ofendi alguém hoje? Será que eu estou fazendo com que a pessoa peque? Eu quero ser uma mulher diligente, eu quero ser uma mulher pacificadora. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, inclusive de duas servas de Deus fiéis, exemplos de trabalhadoras, mas que andavam se estranhando. Quem são, Cíntia? Sintique e Evódia. É tanto que Paulo convoca e diz: olha, eu peço que vocês andem concordemente. Ou seja, o texto bíblico não diz o que é que elas estavam fazendo, mas é claro que elas não estavam com a mesma ideia. Ah, quantas mulheres perdem tempo assim, não é? Eram mulheres de Deus. Deus não quer que eu e você tenhamos pontas soltas, né, entre cristãos, como mulheres cristãs, que fiquem para sempre voando ao vento ou discordando de tudo. Ele coloca a responsabilidade em ambas as partes. É claro que o texto, quando fala de Evódia, e Sintique, eram duas servas do Senhor, duas mulheres muito trabalhadoras, mas que não estavam se bicando. Será que você não é uma mulher assim? Precisa resolver diligentemente a sua situação. Chega de dar problema. Resolva. Seja uma pacificadora. E lembre que a palavra diligência pacificadora traz a ideia de ser veloz, algo rápido. É isso que nos traz, que anseia muito que isso logo aconteça, né? Paulo, frente ao conflito entre Evódia e Sintique, enfatiza o fato de que ambas tinham as responsabilidades bíblicas de se darem bem uma com a outra no Senhor. Você encontra com mais calma lá o texto de Efésios, capítulo 4, de 2 a 3. Ou seja, você tem a responsabilidade humana. Duas linhas absolutas que não se cruzam. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Evódia e Sintique foram também avisadas, inclusive pelo servo do Senhor, para que pudessem aceitar a ajuda dele para que resolvesse aquele conflito. Quantas vezes Deus coloca mulheres conselheiras, pastores, líderes, e você continua com seu coração endurecido, achando que está sendo a maior prejudicada e aumentando os conflitos, não procurando ser uma mulher diligente, não procurando ser uma mulher pacificadora. E isso leva, sim, minhas queridas, isso leva um tempo para que você amadureça, para que você diga assim: não, eu não posso continuar desse mesmo jeito, né? Eu preciso manter a unidade, eu preciso me tornar uma pacificadora. Nós devemos, às vezes, envolver outros no processo. Se você considera o seu conflito maior do que o que você pode resolver, tenha diligência, tenha rapidez, tenha velocidade, busque ajuda, busque conselho, se necessário for, pague alguém que é dessa área para que possa lhe ajudar, que lhe esclareça, não é? Para que você consiga conversar e possa ser diagnosticado qual é o problema. Existem várias
terapias nesse sentido, conselhos bíblicos, tá? Não é ajuda de pessoas que não são cristãs. Como diz o texto bíblico, será que não tem ninguém entre vós sábios, vocês precisam buscar lá no mundo? Por favor. Que tem de mulher cristã nessa, né? Que vai pedir conselho às ímpias, não é isso que eu estou lhe ensinando. Busque mulheres maduras, mulheres que conseguem ser instrumentos do Senhor na sua vida, para que você seja e se torne essa mulher pacificadora, para que você tenha alegria de manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, e de que tenha utilizado muitas vezes até a ajuda de um cristão ou mulher cristã mais madura que você, e você se tornar essa mulher madura, e daqui a pouco você está ajudando várias outras. Vejam quantas riquezas nesse estudo. Eu gostaria de encerrar lendo uma parte aqui de um trecho de João Calvino, nosso querido reformador João Calvino, né? Que fala sobre os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que não somente buscam a paz e evitam discórdias, até onde tem domínio sobre isso, mas que também trabalham para solucionar as diferenças entre os outros, que aconselho a todos os homens a viver em paz e removam qualquer ocasião de ódio ou de conflito. Seja você uma mulher diligente, uma mulher pacificadora, tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Certamente, você vivendo assim, as pessoas vão olhar para você e vão poder dizer: nossa, como ela é parecida com o Pai, como ela é uma cidadã do céu. Ela conhece e ela vive, ela sabe Bíblia e ela vive isso que ela de fato sabe. Que Deus em Cristo te abençoe e que você coloque essas verdades no seu coração. Não guarde rancor, não deixe de perdoar. Busque sim se tornar uma mulher pacificadora em nome de Jesus.